No primeiro livro da República, existe um coadjuvante no diálogo de Platão chamado Trasímaco. E Trasímaco era um sofista. E quem estuda Platão sabe que Sócrates e Platão não eram muito fãs de sofistas, justamente porque eles costumavam relativizar muito as coisas, os conceitos, até propriamente as virtudes, como a justiça, que é o tema do diálogo da República. Trasímaco, então, traz uma teoria de que a justiça nada mais é do que o ato de poder do mais forte. Basicamente, ele pega a virtude de justiça, que para Sócrates, para Platão, vai ser uma virtude quase que inexplicável, ela não é tão bem explicável assim. Todas as virtudes são assim. Aristóteles vai até dizer que as virtudes só podem ser alcançadas pelo meio do hábito. Mas os sofistas têm esse costume. Eles costumam diminuir um conceito muito abstrato, um conceito muito difícil, e uma coisa mais palpável, vamos dizer assim. Por exemplo, o legalismo. Você dizer que justiça é o ato de poder do mais forte, basicamente você reduz a virtude da justiça num legalismo, ou seja, a justiça vai ser resumida em quem dá a ordem, ou seja, quem legisla e quem obedece. Você diminui um conceito possivelmente abstrato para uma coisa menor, um pouco ou totalmente relativizada, né? Como é que isso influencia na filosofia de Foucault e Nietzsche, por exemplo? Nietzsche, por exemplo, vai dizer que a justiça nada mais é do que uma construção histórica de busca incessante pelo poder, e algumas pessoas conseguiram manter ele através de inúmeras formas, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas, por exemplo, Foucault vai reduzir realmente muito parecido com Trasímaco, vai dizer que a justiça está intrinsecamente ligada ao poder, ou seja, quem determina o que é certo e o que é errado. Sócrates não está afim disso. No livro 1 da República, Trasímaco vai falar isso, que a justiça nada mais é do que um ato de poder do mais forte. Ele vai até incrementar, vai dizer: Sócrates, além disso, como é que você vai me explicar que o justo só se fode e o injusto geralmente se dá bem? Na medida em que você fazer a injustiça e não ser cobrado por ela, ou não ser, vamos dizer assim, descoberto, é muito benéfico para quem está praticando. Para quem está sofrendo, indiferente. Mas para quem está praticando a injustiça, dá a entender que é benéfico. Para o justo fazendo o justo para o outro, talvez ele nem vai ser reconhecido. Ele até dá um exemplo no livro 1 da República sobre quem paga imposto, um homem justo que paga impostos em dia, tudo certinho. O injusto não vai pagar. E vai ter mais dinheiro, e o reconhecimento dele vai ser indiferente em relação ao justo. Sócrates, então, no livro 1, ele não dá uma resposta tão boa assim. Ele até chega a fazer algumas analogias, assim, mas nada que a gente consiga falar de fato o que é a justiça em si. E um detalhe interessante é que no livro 1 da República, o Trasímaco começa a falar depois de surtar, porque ele estava tentando falar o tempo todo e ninguém deixava, porque todo mundo sabia que ele era meio descontrolado. E no diálogo de Platão, eles queriam dar essa imagem para Trasímaco, de que era uma pessoa sem modos, uma pessoa irada, que estava ali querendo cuspir o que sabe, e que era uma pessoa meio desregulada das ideias. E aí, então, no segundo livro da República, entra em Glaucon. E Glaucon vai requintar um pouco esse discurso do Trasímaco. Ele vai falar: olha, realmente o discurso de Trasímaco foi interessante, mas tem um outro detalhe. Ele vai virar para Sócrates e vai dizer: Sócrates, a justiça, além de poder ser um ato de poder, na verdade, se o homem for perfeitamente injusto, ele vai ter a fama de justo. Na medida em que a injustiça perfeita, ela se faz parecer como justiça. Olha que interessante essa visão do Glauco. A injustiça perfeita se faz parecer ser justiça. E aí ele vai e incrementa mais sobre isso, né? Ele dá exemplos de como que isso é verdadeiro, e que o justo... Nesse livro 2 tem até aquela famosa passagem que eles atribuem a uma possível profecia de Platão sobre Jesus, que Glaucon vira e fala que o homem perfeitamente justo seria crucificado, basicamente. Ele seria humilhado e, no fim, tem uma palavra, eu esqueci, acho que é esmaltado, não sei, que é
vou colocar aí na tela, é uma pessoa que antigamente eles esfiavam tipo numa lança assim, para deixar o corpo exposto, que é muito parecido com a crucificação também. Mas a tradução, a que eu tenho aqui e as que eu pesquisei na internet, traduções mais tradicionais, né? Elas também usam esse termo da lança e não crucificação. Mas é muito semelhante, de fato, e é meio místico Platão falar isso antes de Jesus vir, né? Platão viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, e é muito interessante isso. E aí Sócrates, vendo isso, fala, cara, agora ficou difícil, né? Como que eu vou defender a justiça agora depois desses ataques à justiça? Mas Sócrates é valente. E aí, se tiveram dois livros, da República para falar, para defender um pensamento sofista, todos os outros vão ser a favor da justiça, como Sócrates entende que é a justiça em si mesma. E então, Sócrates vai dizer assim, olha, esse tema está muito difícil de falar, o discurso de vocês foi muito bom, e então vamos facilitar a discussão e vamos pegar a ideia de justiça para um homem, que é o que a gente está discutindo, o que é a justiça para o homem, para a pessoa, vamos ampliar isso para ficar mais fácil de entender o que é a justiça de fato. E é aí que ele vai introduzir o tema da famigerada república, o estado utópico. Ele vai dizer o seguinte, vamos verificar o que é a justiça para o Estado. E aí sim a gente vai partir de ver o que é a justiça para o Estado, para a gente tentar fazer uma analogia com o que é a justiça para o homem. Dito e feito, ele passa vários livros comentando detalhes. Eu posso até fazer um outro vídeo sobre os detalhes dessa república utópica de Platão. Eu não gosto muito desse termo utópico, porque tem muitos termos que eles usam para a república de Platão, é o comunismo. Eu não gosto de nenhum desses termos. De fato, é um Estado com caráter utópico. Platão reconhece isso várias e várias vezes na República, dizendo que, por exemplo, ele vai falar de um tema específico, por exemplo, regular a música na cidade. Falar que as músicas só podem ser de determinado tipo. E aí ele vai falar, olha, é impossível fazer isso sem ser ridicularizado pela população. Mas isso não importa pra gente. O que a gente precisa aqui fazer é um Estado perfeitamente justo, para no final a gente saber o que é de fato a justiça para esse Estado. Então ele tem um caráter de indiferença com relação a se ele vai poder ser aplicado ou não, mas ele não deixa de ser uma tentativa, né? Então eu acho que nem tão utópico assim, nem tão aplicável, é simplesmente indiferente, porque até a República, apesar de consumir a maior parte do livro, não é o foco principal. O foco principal é a justiça no diálogo. E aí, eles vão passar páginas dizendo, né, esses detalhes da República, e chega no final, não tão no final, no livro 4, se eu não me engano, Sócrates já tem uma ideia do que é a justiça para esse Estado. Ele percebe que existe uma relação de hierarquia e uma necessidade de obediência de classes, né? Apesar deles dizerem que tem um senso de comunismo, vamos dizer assim, em Platão, não gosto dessa expressão de novo, porque não tem nada a ver com o comunismo de Marx, de fato, mas tem uma noção de bem comum, de dividir as coisas. Platão, inclusive, até diz, olha, até a criação dos filhos e a mulher vai ser de comum aos amigos. Eles citam um poeta grego antigo que fala justamente que são coisas comuns a amigos. E você fica, caramba, vai dividir a mulher, vai dividir os filhos, como é que vai ser isso? Que loucura, né? Ele até defende que os filhos nem devem ser criados pelos pais, deve ter uma criação específica do Estado e tal. Mas ele percebe que se o Estado operar certinho desse jeito, as pessoas vão ter que obedecer necessariamente o que elas foram feitas para fazer. Ou seja, se eu tenho a natureza e as habilidades necessárias para ser um agricultor, o justo a se fazer nessa cidade, o que é justo para mim perante a cidade, é ser agricultor. Eu, tendo a natureza de um agricultor, querer ser um filósofo, eu vou ser totalmente injusto com essa cidade. E essa que é a concepção de Platão. Existe uma necessidade de você obedecer à classe que você foi feito para ser. E assim,
circunstâncias à parte de, por exemplo, eu tenho a natureza tal, mas eu quero ser outra. Independente. O justo é você seguir a sua natureza. E assim, tem uma dificuldade, por exemplo, de identificar qual que é a natureza de cada um. E Platão gasta mais páginas falando sobre a natureza do filósofo, que é quem vai governar essa cidade. Platão está certo em um sentido. Existe também a discussão se a república é uma aristocracia ou se é uma monarquia mista. Confesso que não encontrei nada de muito convincente em relação a ser uma monarquia mista, porque Platão até abre a possibilidade de ser uma monarquia, mas é uma coisa muito claramente aristocrática. No Diálogo às Leis também, Platão evidencia uma clara preferência por um sistema aristocrático e não monárquico. Mas aí já é outro diálogo, mas como a gente tem, a gente correlaciona os diálogos de Platão para entender a obra dele, eu entendo a república como aristocracia. Enfim, independente, o que importa aqui sobre a discussão da justiça é que Platão identifica a necessidade dos governados obedecerem quem governa, porque quem governa é mais preparado para governar. Ou seja, aquela noção que a gente tinha falado agora há pouco. Aquele que governa, ele foi feito para governar. Ele tem capacidade para isso. E resta aos governados saber ser governados. Entende? Então, você tem que obedecer a sua natureza. Se você obedecer a sua natureza, a cidade vai tender a uma felicidade comum. Platão até diz, olha, a gente não está aqui procurando que uma classe seja especialmente feliz em relação à outra. Então, por exemplo, que os reis filósofos ou os aristocratas filósofos sejam mais felizes do que os pedreiros. Não, a gente quer que todo mundo seja feliz igual, cada um na sua função. Então, o que a gente pode tirar disso? Na verdade, Sócrates dizer, olha, agora que a gente já tem essa noção de o que é a justiça para a cidade, vamos então agora comparar com um homem. Como é que a gente vai fazer essa analogia? Sócrates vai dizer o seguinte, olha, da mesmo modo que a sociedade tem classes sociais, a alma também tem. Não classes sociais, obviamente, mas ela tem elementos. E esses elementos são 3. O primeiro e o mais importante é o elemento racional. Ele até exemplifica uma outra parte do diálogo como sendo um homem, certo? O que vai representar o elemento racional da mente vai ser um homem. O outro elemento é o elemento dos sentimentos, vamos dizer assim. Da ira, da tristeza, da felicidade. E esse elemento, Platão vai representar depois, mais na frente na República, como um leão. E por último, um elemento que ele deve ser governado. É o elemento dos desejos no geral. Principalmente o desejo sexual, mas também outros. Os desejos mais carnais, de desejar mesmo, de cobiçar. Então, por exemplo, o desejo e a cobiça do dinheiro, por exemplo, entraria nesse elemento, provavelmente. E Platão representa esse elemento como uma besta de várias cabeças, de vários animais diferentes, multicolorida, totalmente caótica. E ele vai entender, nesses 3 animais ou nesses 3 elementos, que assim como o Estado, eles precisam ser, para ser justos, eles vão precisar obedecer o que foram feitos para ser. Então, os instintos, vamos dizer assim, o elemento irracional, o elemento dos desejos, ele tem que ser servo de quem governa. E quem deve governar é a razão, porque ela é a mais preparada para isso, ela é a que naturalmente deve fazer isso. A partir do momento que você deixa seu elemento, tanto o sentimental quanto o de desejo, governar em relação à razão, quando o seu desejo dá ordens para sua razão, você começa a ser uma pessoa injusta. Você começa a ter atitudes injustas, ser injusto com as pessoas, e dessa forma a sua alma, os seus 3 elementos entram em desarmonia. E é essa desarmonia que gera a injustiça. Portanto,
na cidade, se o agricultor fosse governar, por exemplo, o Lula, metalúrgico, governando, isso aí só pode dar errado. Ou o Bolsonaro, que é do exército, e foi governar, isso só pode dar errado. Porque ele não é naturalmente líder, ele não é naturalmente filósofo. Ele é naturalmente do exército, ele é naturalmente metalúrgico. Entende? Então, não tem como isso dar certo. E no elemento da alma, nos elementos da alma, quando eu coloco os desejos, meus desejos para governar, isso só pode ser caótico. Porque aí, se o meu desejo está governando, a minha razão vai falar qualquer coisa. Entende? Ela vai defender qualquer coisa para eu buscar o meu desejo. E basicamente seria isso. Essa ideia de harmonia e desarmonia entre as classes, vamos dizer assim, ou entre os elementos na alma, que vai originar a injustiça. E Sócrates, para finalizar, vai perceber uma coisa que é o mais importante, talvez, contra o relativismo dos sofistas Trasímaco. E Glaucon, apesar de não ser um sofista, ele era irmão de Polimarco, se eu não me engano. Mas ele também faz um discurso meio que defendendo o pensamento de Trasímaco, que é sofista. Glaucon tinha dizido sobre o homem justo só se fuder, basicamente, e o homem injusto só se beneficiar das suas injustiças. Sócrates vai dizer uma coisa muito interessante. O homem injusto, ele não percebe que ao fazer injustiça, ele está cometendo ela contra si mesmo. Aquela desarmonia que a gente acabou de falar é isso. Ele está completamente destruído e caótico por dentro. E apesar de ter alguma falsa ideia de que ele seja recompensado pelas injustiças que ele comete, de fato, elas não equalizam o caos que está dentro da alma dele. E somente o homem justo pode usufruir da harmonia dos seus elementos da alma. É isso. Basicamente, é uma aulinha bem resumida sobre a teoria de justiça em Platão, na República. E eu pretendo, às vezes, trazer algum vídeo falando sobre os detalhes da República, falando sobre as políticas públicas de Platão bem polêmicas, já adianto. Platão queria regular a música, queria regular os jogos, as brincadeiras, tudo. E eu concordo com ele em muitas partes, inclusive. E, enfim, também quero trazer um vídeo sobre as leis. As leis eu procurei no YouTube e eu não vi tanto conteúdo. E as leis é um diálogo magnífico, assim, que complementa muito a República. E, sem dúvida, eu acho que seria bem bacana trazer aqui pro canal. Quanto à tradução, a minha edição, deixa eu colocar aqui, é uma edição mais baratinha. Essa aqui, ó. Da Ed Pro, traduzida por Edson Bini. Confesso que procurei saber ao certo as traduções, né? Se é uma tradução direta do grego, do texto integral do Platão, ou se é uma tradução de outras traduções. Basicamente eu fiquei meio no vazio aqui, de respostas, porque eles dizem que usam basicamente várias para colocar um sentido mais fiel ao pensamento de Platão, não necessariamente completamente fiel ao texto duro, né? E assim, procurei outras traduções, as traduções mais clássicas, e comparei alguns trechos mais importantes, como aquela passagem que eles atribuem a Jesus. Eu acho que é um trecho muito importante. O trecho que Trasímaco fala sobre a justiça ser o ato de força, né? Não ato de força, mas ser o ato do mais forte. E assim, cara, tava bem condizente. Confesso que todas as passagens que eu procurei fazendo uma comparação de traduções, estava bem bacana essa edição aqui. E assim, ela aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, ela é recheada de notas de rodapé. Pra quem tá estudando e quer se aprofundar mais, isso aqui é muito bacana, cara. E não só para quem tá querendo se aprofundar, mas também para quem quer entender, porque Platão usa diversos mitos, diversos
referências da Grécia Antiga, que você não sabe o que é, de deuses, enfim. E as notas de rodapé trazem, assim, muitos detalhes sobre o que eles estão falando, sabe? Fica bem mais fácil de compreender o texto. Resumindo, acho que se você for um acadêmico e tiver que escrever um artigo, alguma coisa sobre, vai da edição se eu não me engano, não vou saber falar, Edufop, alguma coisa assim, eu esqueci o nome da editora, perdão, que é uma tradução clássica e, além disso, é uma edição bilíngue. Ela também tem o texto integral em grego. Aí, cara, para quem quer fazer coisas acadêmicas, textos acadêmicos, é perfeito. Inclusive, mesmo se você tiver lido essa aqui e for usar alguma referência acadêmica, tenta achar aí um PDF na internet, no Library Genesis, alguma coisa assim, e usa essa versão que eu estou dizendo, essa edição bilíngue, porque ela vai ser muito mais, assim, acho que é a melhor edição, né? Enfim, que é um texto já traduzido integralmente do grego, e além de ter o grego ali do lado para você comparar, então, assim, é sensacional. Só que um livro, um diálogozinho é R$150. Então, prepare-se o bolso. Essa aqui, R$60. Muito mais barato. Não deve nada em relação a outra. Só é para quem quer fazer, assim, coisa científica. Eu acho que aquela outra vale bem a pena. Certo? Então, se você for ler para entender, para quem é iniciante, eu vou dizer assim, quem não lê filosofia, eu não sei se eu recomendaria começar por isso, porque é um livro muito grande. E filosofia, por vezes, é maçante, mesmo que aqui seja muito tranquilo. Platão tem uma linguagem muito boa. Para iniciante de filosofia, eu recomendaria mais a Apologia de Sócrates, mais curtinha, mais fácil. E pelo menos para você ir introduzindo na filosofia e nos diálogos de Platão. Mas a República também é fantástica, você não vai ter nenhuma dificuldade. Classificaria como nível, acho que até fácil, a República. Não colocaria nem como médio, não. Mas vão ter partes que são de nível médio, confesso. E se você nunca tiver tido nenhum contato com a filosofia de Platão, vai ficar um pouquinho difícil, mas dá pra ir. Dá pra ir, ainda mais com os conteúdos que tem na internet, explicando, enfim. Bem, acho que é isso. Nos vemos aí numa próxima. Valeu.